Oi, YouTube! Gente, o tema do vídeo de hoje é a Faculdade de Publicidade e Propaganda. Eu sou publicitária, formei no final de 2024. Eu fiz a faculdade na PUC Goiás, de Goiânia, então eu comecei basicamente ali na pandemia, em 2021. Aí a gente começou os primeiros 6 meses online, depois as aulas foram voltando 2 vezes na semana, depois começou a ser 5 vezes, enfim, o maior auê. Quando eu comecei a faculdade de Publicidade e Propaganda, eu me encantei muito pela grade que eles têm, né? Que é tipo fotografia, e a gente tem aula de rádio, várias coisas. E eu acho que, pelo menos na minha faculdade, eles honraram muito com a grade, honraram muito com o que eles prometeram ensinar, enfim. Inclusive, eu acho que tem publicidade e propaganda na PUC online, tá? EAD. É até mais barato. Se vocês acharem que vocês se encaixam nesse formato, eu indico a faculdade, é muito boa. Eu gostei muito também que é uma faculdade que você não precisa ficar lá o dia inteiro. Inclusive, eu acho que eu estudava 3 horas por dia. Tipo assim, chegava às 7h15 e saía 10h30 todos os dias. Então, assim, e tinha outros cursos que a pessoa entrava lá 7 horas, saía meio-dia. Então, assim, a minha grade realmente era bem enxuta. Eles davam muita oportunidade da gente ser criativo, da gente ter os próprios estágios, da gente aprender a faculdade junto com os nossos estágios, porque acaba que é assim, gente, trabalhar com publicidade hoje em dia, que envolve muita internet, muito desenvolvimento digital, você precisa estar o tempo todo em contato com o mercado para você aprender. Então, assim, a faculdade foi muito importante para mim? Foi. Mas os estágios foram mais importantes ainda, porque eu aprendi muito na prática, sabe? Vale a pena fazer publicidade hoje? Cara, eu acho que vale, principalmente hoje, porque, tipo assim, todos os lugares precisam de publicitário. Tenho vários amigos ainda da época da faculdade, a gente já se formou, vai fazer 2 anos, e cada um trabalha numa área diferente, sabe? Então, assim, eu trabalho com criação de conteúdo, eu sou influenciadora, beleza, mas eu já trabalhei em marketing musical. E, assim, precisa muito de publicitário nessa área, de músicas, de filmes, de etc. Eu tenho uma amiga que trabalha na área da moda. Eu tenho uma amiga que trabalha no mercado, tipo assim, no marketing de um mercado nacional, sabe? Tipo um atacadão da vida. Eu tenho um amigo que tem a própria agência. Então, assim, cara, se tem uma profissão que tem espaço no mercado hoje em dia, pode ter certeza que essa profissão é o publicitário. A gente se encaixa em qualquer buraco. Eu não acho que é um curso difícil, se você realmente gosta. Se você não gosta, você vai achar chato pra caramba, sinceramente, porque fala de muitas coisas técnicas, a gente aprende muitos termos técnicos também, a gente acaba falando muito sobre vendas, muito sobre conquistar consumidor. Então, assim, eu também achei que teve algumas matérias que foram meio fora da casinha, tipo filosofia e enfim. Mas, assim, cara, se tá lá é porque tem alguém que sabe mais que eu que botou lá e achou importante, tá tudo bem. Que eu não achei importante, que eu não aplico em nada na minha vida hoje em dia. Mas é como qualquer coisa na vida, sabe? Eu acho que é só a base de tudo. Ali no começo do curso a gente tem várias matérias dessas que infelizmente não tem nem como pular. Para ser publicitário, você não precisa saber fazer design. Isso é uma coisa que as pessoas sempre confundem na hora de contratar um publicitário, que é tipo perguntar se a pessoa faz arte, perguntar se a pessoa faz isso. E não, na faculdade de publicidade você não aprende Photoshop. Você aprende, na verdade, o básico do Photoshop. O básico, abrir e limpar, sei lá, uma espinha na sua cara no Photoshop. Tipo assim, é o básico, entendeu? Editar vídeo é uma coisa que eu acho que precisa saber, sim, porque você sempre começa como social media, geralmente, nessa profissão, e você vai escalando e crescendo e aprendendo e criando experiência. Então, precisa saber editar vídeo, e a faculdade não ensina, mas você também precisa saber planejamento, você também precisa saber fazer estratégias, que isso é uma coisa que a faculdade ensina muito bem, a questão do planejamento. Assim, eu sou ótima com planejamento, eu acho que a melhor coisa que eu sei fazer como publicitária é planejar e organizar. Eu sou uma pessoa muito organizada. O que eu mais gostei da faculdade é que a gente tem essa liberdade de se comunicar, tem essa liberdade de ser aceito pelos professores como pessoas que conversam muito. Eu acho que uma pessoa que escolhe fazer uma faculdade de comunicação, ela não é nem de humanas e nem de exatas, ela é de communication, né? De conversar, de trocar ideia. Então, assim, geralmente, publicitários são pessoas muito desenroladas e a faculdade dá essa abertura pra gente ser assim, sabe? Na minha faculdade, eles criavam vários momentos da gente interagir com outras pessoas, fazia contatos com outras pessoas, a gente teve que fazer estágio obrigatório também, onde a gente passava toda uma questão de relatório para o professor, e o professor ajudava a gente a melhorar a empresa que a gente trabalhava. Foi super legal, assim, eu acho que a gente consegue fazer muitas coisas na prática mesmo ali na faculdade de publicidade. A gente trabalha com muitos cases de sucesso, finge que tem alguma empresa está com algum problema e que a gente precisa resolver, finge que a gente precisa vender tal produto, finge que a gente precisa pensar numa estratégia maravilhosa para alguma coisa que precisa de publicidade. Então, assim, eu acho que a faculdade realmente é muito boa. Eu gostei muito da minha faculdade, assim, não tenho do que reclamar.
mas eu acho que realmente a prática nos estágios que você escolhe para fazer é um super bônus ali, tipo assim, faz toda a diferença. Maior parte do que eu sei, eu realmente aprendi muito na prática, fazendo e trabalhando mesmo. Acho muito bom isso também, de você conseguir fazer o estágio junto com a faculdade, porque acontecia muito de eu, tipo assim, aprender uma coisa de manhã na faculdade e à tarde no estágio eu precisar exatamente da mesma coisa. Aprendia sobre como planejar cedo na faculdade e à tarde o meu chefe pedia para eu planejar alguma coisa. E se eu não tivesse estudado isso na faculdade, eu não saberia. Então, assim, eu acho que o estágio e a faculdade se complementam muito, sabe? Uma coisa que eu não acho que é tão legal da faculdade é que, por a gente trabalhar muito com tecnologia, muito com meio digital, ela acaba se tornando obsoleta. Então, tipo assim, eu terminei a faculdade há 2 anos atrás, daqui mais 2 anos, se eu quisesse fazer essa faculdade de novo, eu ia aprender coisas novas. Então, assim, é uma faculdade que ela muda muito com o tempo, entendeu? As grades, o que é ensinado, porque, assim, em tempos de inteligência artificial, tudo muda. Então, tipo assim, não é uma faculdade como uma faculdade de direito, que a maior parte da grade é sempre a mesma, só algumas leis que são atualizadas. Então, não, é uma faculdade que você forma e você precisa estar se atualizando o tempo todo, porque senão tu vai ter que fazer a faculdade de novo, porque daqui 4 ou 5 anos, e olhe lá, tu tá chutando alto, se você fizer a faculdade de novo, você vai aprender outras coisas. Então, assim, as novas pessoas que acabam entrando no mercado acabam sendo mais atualizadas que você, se você não continuar estudando, se você não continuar se atualizando. Tipo assim, eu como influenciadora, eu estudo muito algoritmo de redes sociais, enfim. Assim como as minhas amigas que trabalham com redes também se atualizam muito do algoritmo. Porque ele muda o tempo todo. Então, assim, lá na faculdade eu aprendi que o algoritmo era uma coisa, mas hoje em dia o algoritmo já é outra coisa. Então, assim, tem muito essa questão de se manter atualizado. Acho que esse é o único contra da faculdade em si. Só que eu acho que tem muitas coisas que se mantêm, tipo, como fazer um planejamento, como fazer um brainstorming, como cobrar. E aí, gente, já entrando nessa coisa de cobrar, uma profissão que não é tão valorizada comercialmente, assim, em questão de pagamento financeiro mesmo, de salários. A gente tem que estar sempre de olhos abertos, porque tem muitas agências que tentam escravizar a gente mesmo, assim, botar a gente para trabalhar muito. Lá na hora do contrato tem uma coisa para você fazer e a hora que você vai fazer, eles pedem para você fazer outra. E claro que não são todas as agências, gente, mas eu tô abrindo os olhos de você porque isso acontece. Eu tô abrindo os olhos de vocês porque isso acontece em algumas agências, sim. De você ter que fazer tudo que eles querem, de você não receber tão bem assim, do seu trabalho ser 24 horas e você não ser tão valorizado assim, de você não receber o suficiente pelo tanto que você trabalha. Eu sei que no começo a gente acaba aceitando qualquer coisa e tá tudo bem pra gente pegar a experiência, enfim. Com o tempo a gente precisa começar a se empoderar mesmo, a gente precisa começar a se valorizar, precisa aprender a escolher bem onde a gente vai trabalhar, o que que a gente vai fazer, quanto a gente vai ganhar. E hoje, em tempos de PJ, que na verdade publicitários mal trabalham no sistema CLT, a gente geralmente é PJ, trabalha de casa, faz os nossos horários. Na verdade, isso é o que é para acontecer, mas às vezes não acontece também. Estou sendo muito sincera com vocês. E a gente precisa muito dar o nosso preço e entender o tanto que a gente trabalha, porque às vezes a gente dá um preço X e aí a gente depois percebe que a gente poderia ter colocado um pouco mais alto. Porque o trabalho de publicitário realmente é muito difícil, porque cansa muito a cabeça. Outra coisa que eu acho negativa também é a questão de ter muitas pessoas que trabalham, por exemplo, com redes sociais, que estão trabalhando em marketing das coisas, e enfim, que não tem nenhum tipo de formação. Eu não estou falando que você não precisa de formação para trabalhar em certas coisas, mas existem lugares injustos que tem pessoas assim, entendeu? Mas eu acho que você precisa sim de uma formação, porque uma formação dá uma base para você que, apesar de ter uma pessoa trabalhando naquilo, e a pessoa não tem formação, ela não tem essa base que você vai ter. Então, tipo assim, chega uma hora que a vida cobra dessas pessoas, sabe? Uma sabedoria que elas não vão ter. Outra coisa que eu acho negativa também é que a profissão em si pode causar muito burnout, que é um distúrbio de vício em trabalho e cansaço extremo, né? Tipo, eu já tive burnout 2 vezes sendo publicitária depois que eu formei. E, inclusive, eu tive burnout trabalhando numa empresa como marketing musical e estava tendo burnout trabalhando como influenciadora para mim mesma. Então, assim, como eu já sou publicitária e eu sei todo o processo, enfim, eu acabo colocando uma pressão psicológica muito grande em mim de performar muito. Então, assim, como o mercado publicitário e digital exige muito, e aí esse negócio da gente poder trabalhar na hora que a gente quer, trabalhar de casa, ir para onde a gente quiser, acaba deixando a gente muito livre. E aí, às vezes, você está trabalhando de madrugada, às vezes você está trabalhando à tarde, enfim. E aí, quando você está trabalhando 24 horas por dia, porque você acha que você consegue pegar 1.000 clientes ou trabalhar com 1.000 coisas ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado se você quiser ser publicitário, é realmente conseguir manter a sua saúde mental, sabe? Não deixar que a profissão te engula.
porque realmente vai ter muito trabalho para você fazer. Esses são os pontos negativos, mas eu acho que tem muitos outros pontos positivos, assim como você poder editar o valor que você quer ganhar, assim como você poder trabalhar home office, assim como você poder trabalhar no sistema PJ, onde você não tem vínculo empregatício com a empresa e você pode trabalhar com outras empresas. Claro que tem o sistema CLT, mas assim, eu acho que em grande maioria a gente trabalha no sistema PJ. E eu gosto muito da profissão, porque é uma profissão muito dinâmica, muito de você conhecer pessoas, de participar de eventos, de deixar a sua criatividade florescer. E o quanto mais autêntico você for nessa profissão, melhor, sabe? Não é aquela profissão que você precisa parecer muito sério, que você precisa fingir ser quem você não é. E é uma profissão do momento, assim. Eu acho que vale a pena, sim, fazer publicidade hoje em dia. Eu acho que é interessante. Eu acho que você devia fazer publicidade se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que gosta de tecnologia, se você é uma pessoa que gosta de redes sociais, se você é uma pessoa estratégica, uma pessoa que gosta de planejar, uma pessoa que gosta de vender. Eu acho que você se daria super bem. Eu acho que você se frustraria se você for uma pessoa muito, muito fechada, que prefere ficar em um mundinho mais fechado, que não quer tanto se comunicar com as pessoas, que não se importa em vender nada, que não se importa em divulgar nada, que é uma pessoa mais low profile, enfim. Eu acho que talvez você se frustre um pouco. Mas isso não é uma regra. Pode ser que você ame a faculdade. É só uma opinião minha mesmo. Pelo amor de Deus, não leve isso pro coração. Não deixem de fazer e nem façam nada porque a Bia disse isso ou falou aquilo. Não, eu tô só contando a minha experiência para vocês e o que eu acho. Cada vida é única, cada processo é único. A gente tem que fazer o que a gente quer e o que a gente gosta. Para finalizar o vídeo, se eu pudesse dar um conselho assim para uma pessoa que quer começar a fazer publicidade, quer ser publicitário, seria aproveite muito a faculdade, as oportunidades que a faculdade dá, faça um bom estágio, faça um bom TCC, se dedique mesmo, porque é uma faculdade que não exige que você se dedique assim ao extremo. Então, assim, se dedique ao que ela pede para você se dedicar. Faça estágio em áreas que você goste e teste áreas também. Tipo, começou um estágio hoje, ficou um mês, não achou legal, cara, começa outro, não tem problema. A hora de você acertar e errar é agora, na época da faculdade, sabe? Então, assim, eu acho que eu acho que a faculdade é o momento para você testar 1 milhão de áreas, ver o que você quer, ficar um mês no estágio e sair, ficar ali muito tempo. Então, assim, eu tive a sorte de me encontrar muito cedo, né? Eu gostei muito de marketing musical e acabei ficando 3 anos nisso na minha época de faculdade. E saí e continuei nisso. Então, assim, eu me encontrei muito cedo, mas foi por causa do meu estágio, sabe? Imagina se eu tivesse deixado para trabalhar só depois da faculdade. Então, assim, leve realmente a sério, sabe? Eu não fui uma pessoa que participei tanto de festa de atlética, não participei de tanto de festa de faculdade, mas eu ia também, só que isso não era a minha prioridade. A minha prioridade era aprender. Então, assim, esteja aberta a aprender e ser o melhor que você consegue nessa área e nessa profissão. Porque é uma profissão que, se você escolheu fazer, provavelmente você vai se divertir muito fazendo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Acho que eu nunca tinha falado abertamente sobre marketing e a minha profissão aqui para vocês, porque geralmente eu falo muito sobre a minha vida, sobre meus treinos, enfim. Mas eu gostei bastante de falar sobre isso, nem eu sabia que eu ia gostar tanto. Se vocês gostaram e se vocês querem que eu fale mais sobre isso, coloquem aqui dúvidas nos comentários, coisas que vocês gostariam de saber, como que funciona, o que vocês quiserem saber. Enfim, que eu vou estar aqui aberta no YouTube para contar para vocês. Um beijo, se inscrevam aqui no meu canal, curtam esse vídeo, encaminhem para uma pessoa que você acha que seria um bom publicitário, ou para uma pessoa que você já conhece que está sendo publicitário e que gostaria de ver esse vídeo. Enfim, gente, até o próximo vídeo. Um beijo.